Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal A Voz que Clama no Deserto. E também aqui ao quadro Estudando Juntos. Onde estaremos dando aqui sequência, né, ao quarto trimestre, que já iniciamos na segunda-feira passada. E agora vamos estar conhecendo aí a lição número 2. Tema central: o homem, corpo, alma e espírito. A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E o tema nessa oportunidade tem como título A Maravilhosa Obra da Criação de Deus. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, que temos cometido. Queremos te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor está a vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também possamos estar juntos. Queremos te pedir a tua bênção mais uma vez aqui, como nos é costumeiro fazer, Pai. Pedir a bênção durante esse período que aqui estaremos conhecendo mais um conteúdo, Senhor, da lição dominical. Nos ajuda, ilumina, Pai, nossos corações, de tal maneira que possamos tirar não poucas lições desse conteúdo para nossas vidas. Faz isso, Pai, é o que eu te peço, nós pedimos, melhor dizendo, já queremos te agradecer por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O textuário diz: eu te louvarei, porque de um terrível e modo maravilhoso fui tão formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Toda a diferença, amados, está no conhecimento. O conhecimento, ele nos ajuda a entender, a poder agirmos a partir daí com sabedoria. Porque vai haver situações e vai haver casos que nós não vamos ter uma compreensão plena, porque se encontra sobre uma área que acaba por adentrar, né, a algo misterioso, a algo oculto, a algo que não podemos ter uma explicação plena. E uma dessas áreas é justamente, né, o corpo humano, a criação de Deus no que diz respeito ao ser humano. E esse estudo é feito pela antropologia, né, quando à luz da antropologia bíblica. E nós conhecemos, né, tivemos ali um pequeno ideia, né, uma noção, quando estávamos ali a conhecer o conteúdo da lição número 1, que tratava do corpo, alma e espírito e a sua completude no que diz respeito à criação de Deus. E hoje nós vamos ver que essa criação, a criação dos nossos corpos, na sua integralidade, corpo, alma e espírito, é algo de caráter de uma obra que só Deus poderia realizar. Uma obra maravilhosa. Principalmente quando nos atemos simplesmente ao corpo humano. Já nós ficamos estarrecidos, magnificados pela questão de tudo que envolve o corpo humano. Fato este que até dentro da área da ciência e da medicina existem doutores, médicos, pessoas que se formam somente por uma daquelas áreas do corpo. Seja a audição, seja a questão da boca, como é o dentista,
né, o oculista dos olhos e assim por diante, ortopedista na questão, né, do corpo, da perna, do braço, da atividade desse corpo e tantos outros aspectos que precisa ter pessoas especializadas. Isso só, né, nos serve como testemunha e isso na menor das suas proporções no que diz respeito a esta obra que Deus realizou através da criação do ser humano. Verdade prática, a ciência busca, olha só, desvendar o mistério do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. É que nos ensina o salmista Davi, no Salmo 139. Ele passou ali a trazer uma poesia com respeito a essa grandeza, a buscar escrutinar a questão como da criação humana. Porém, ele ficou, ali só fez com que Davi viesse a louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. E por isso, não só isso que eu citei aqui, mas, né, muitos buscam, a ciência busca, né, desvendar o momento, como é que surge o ser humano, né, e dentro dessa busca existem algumas linhas teológicas, né, que passam a tratar desse assunto, não à luz da Bíblia, mas tem uma que chega próximo e que se descansa apenas em saber que foi Deus que criou, que é a teologia, a teoria do eu vou estar vendo aqui, é a teoria da pré-existência. Pré-existência não, a teoria criacionista. Porque antes tem a teoria da pré-existência, que segundo ela, a alma são criadas por Deus antes da existência do corpo, em algum momento do passado. Isso aí transmite aí a questão da reencarnação, que a alma fica vagando até que um corpo nasce e ela venha a tomar conta desse corpo. Isso aí está totalmente desassociado, né, do que diz as Escrituras. E também tem a teoria do traducialismo, conceito segundo o qual a alma do homem, como corpo, origina-se mediante reprodução, ou seja, reproduzida juntamente com o corpo pela relação natural, que ele está falando aqui da relação sexual. Então esse traducianismo, ela é, né, uma esfera, uma teoria. Observe que todas essas são teorias. A única que se encontra base bíblica é a da teoria do criacionismo. A primeira, né, revela essas seitas que existem, né, que falam aí sobre a reencarnação, né, e que o espírito por isso fica vagando. E a última que nós vimos aqui, que é essa teoria do traducionalismo, ela traduz como algo natural, que apenas o ato sexual ali, por si só, já tem esse poder de gerar um ser humano com alma, corpo e espírito. Porém, quando nós vamos para a palavra de Deus, compreendemos que é Deus que nos dá a vida, é Deus que faz surgir em nós, criar em nós um espírito dentro de nós. Vamos ver aqui já de antemão, né? Quando nós lemos Zacarias, capítulo 12, e no seu versículo 1. Aí diz aqui, deixa eu achar, Zacarias, capítulo 12, 1, diz assim, ó. A palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, o que lançou os alicerces da terra e que formou, olha só, o espírito do homem dentro dele. Foi o que nós lemos na lição anterior, quando da criação do homem, Deus tomou do pó da terra ali, fez esta forma humana pela qual somos, né, partindo do primeiro homem, e diz a Bíblia que ele soprou em sua nariz, né? Foi esse ato ali que se deu a questão da vida, né? É a questão
ali de Anão ter vindo à existência. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe estende o meu pensamento. Entendes o meu pensamento. Cerca do meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Pois possuíste o meu entristeceste-me interior, ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de modo terrível, tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido com profundeza da terra. Os teus olhos viram meu corpo uniforme, e o teu livro todas estas coisas foram escritas, quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quão precioso são para, ó Deus, os teus pensamentos. Grande é a soma deles. Se o contar-te seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Há séculos, o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamento teriam suficiente resposta para o homem, sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Como resultado, o homem moderno vive em uma grande crise de identidade. Somente pela fé, por meio da Escritura Sagrada, temos resposta sobre a nossa constituição e existência. A maravilhosa obra de Deus, do pó da terra. Em sua sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo humano, do pó da terra, uma estrutura magnífica composta, segundo estimativa, por cerca de 37 trilhões de células, tecido, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia a mais moderna ciência. Como o Criador, valendo-se de uma matéria-prima tão comum, fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa, esse mistério só pode ser entendido pela fé, como tudo mais Deus criou no universo. Deus, o autor da vida, de uma das costelas de Adão, formou Deus, a mãe de todos os viventes, Eva, e um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distinto em anatomia, fisiologia e genética, em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno. As escrituras mostram que, assim como a formação do primeiro homem, da primeira mulher, Deus é autor da vida de todas as pessoas. E essa maravilha de Deus repousa, amados, sobre a questão das células, né? Tanto do homem como da mulher, em que não há confusão, ainda que busquem mudar o sexo, ainda que pensam confessar outro tipo de sexualidade. No entanto, a Bíblia diz, esclarece, que somente só não está vendo. A individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme ocorre o ato da procriação que ele mesmo estabeleceu pela união íntima do homem e mulher, macho e fêmea. Como nós já lemos ali Zacarias 12:1, mas tem outros demais versículos que você pode estar aí fazendo uso para maior compreensão dessa verdade. As escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, ainda no ventre. Quando Lucas fala de Maria, né, chegando ali na casa de Isabel, o filho dela percebeu que estava no ventre, e ali houve
uma grande manifestação de Deus naquele momento. Através de João Batista ser cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. As escrituras falam claramente da existência da vida humana completa no ventre. Isso ressalta a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor, amor e devoção. Uma boa nutrição física, afetiva, espiritual deve começar desde o início da gestação. A individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada um ser humano, conforme ocorre no ato da procriação. Já lemos aqui, né? Vamos partir para o ponto 2. Corpo e a glória de Deus. O divino tecelão. Em linguagem poética, Davi escreve a ação divina na formação do corpo humano, no ventre materno apresentando Deus como tecelão. A Bíblia, na versão tradução brasileira, usa a expressão primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita no versículo 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência conhece a formação dos órgãos e sistema do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz sentimento de gratidão e louvor. Declarou: eu te louvarei, porque de um corpo terrível e tão maravilhoso fui formado. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão minha alma sabe muito bem, o demonstrando verdadeira como a fé produz entendimento, percepção espiritual correto, gerando quietude interior. Quando o homem não se reconhece como a obra da criação, do Criador, vive inquieto em busca. No mesmo versículo, o salmista usa a expressão a minha alma sabe muito bem, o demonstrando a verdadeira como a fé produz entendimento e percepção espiritual correta, gerando quietude interior. Quando o homem não reconhece que é a obra do Criador, vive quieto e busca explicações sobre si mesmo, se torna vítima da mais variada engano, como a teoria evolucionista. Não glorifica a Deus e perde em um período de idolatria e depravação. O perigo dos extremos. Desde tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De lado, correntes de pensamento, como o maniqueísmo, que diz que o corpo é mau, que a matéria que a matéria do corpo é mau, que somente o espírito e a alma é que tem valor. O platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo essencialmente mal. De outro lado, havia o culto belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vícios, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Por outro lado, há o narcisismo moderno, marcado pela supervalorização do corpo, em detrimento da alma e do espírito. A idolatria do eu leva à prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo, em redes sociais, cuidado estético, do cosméticos e físicos em excesso. Cuidar do corpo é importante, mas sempre exageros, sem exageros. A questão
Perdoa, irmãos. Perdoa. Quarto, princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras. Mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância do princípio bíblico. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Aplicava as práticas mais simples de nosso cotidiano. E é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas, inflexíveis que podem nos levar ao legalismo. Devemos sempre refletir o que fazemos com o nosso corpo. Glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? Essa é a pergunta que todos nós, dentro desse princípio desse cuidado, precisamos fazer, né, amados? A questão do legalismo, eu não vou tocar nesse assunto, tem vídeo aqui no canal, mas o que fica aqui é que é a palavra do apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, quando ele diz: cada um tenha o seu vaso em santificação. Então não é ninguém que vai dizer como eu tenho que me vestir. Não é ninguém que tem que dizer que forma é que eu tenha que andar. Quem fará isso é o oleiro, que vai me trazer a consciência do que agrada a ele e o que não agrada, que é o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz que é ele que nos santifica, corpo, alma e espírito. Por isso que Paulo disse em Tessalonicenses que o Deus de paz vos santifique em tudo, corpo, alma e espírito. Então, que nós venhamos a vigiar e nos cuidar dos legalistas de plantão, né? Que acham que o nosso corpo é propriedade deles. Terceiro ponto, o corpo e a coletividade. A prática relacional. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis. Isso está implícito na ordem da procriação e enchimento da terra. Quando Deus disse que para o homem não era bom estar só. Por isso, temos necessidade e deveres que vão além da nossa individualidade. Não fomos criados para viver isolado, social ou afetivamente. Fato este que a própria Provérbios, livro de Provérbios, diz que aquele que busca viver isolado, ele insurge-se contra a sua própria sabedoria e busca o seu próprio interesse. Aquele que busca ficar isolado, desconsiderando o valor e a importância do interpessoal. Diz-nos a Escritura que ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria e onde ele busca os seus próprios interesses, né? Então já entra na fase aí do egoísmo, né? A troca de afetos e meio de expressões corporais não é substituída pela frieza da tecnologia. Tiago qualifica a verdadeira religião e a fé viva por práticas relacionais reais, que existe o envolvimento do corpo, como está a nossa comunhão. Ou seja, nós temos para o exercício relacional, nós temos a família, nós temos o congregar cristão, nós temos a escola, aqueles que estudam, nós temos o trabalho, que faz parte praticamente quase da vida de todos nós. Então, precisamos fazer isso. Porque dentro de cada um desses aspectos, observe bem isso que eu vou falar agora, à luz da Escritura e à luz também do testemunho que temos, que o isolamento, se isolar, nunca foi um sinal que venha trazer benefício para alguém. Fato este que nós testemunhamos pessoas que buscam o isolamento porque estão diante de um quadro de depressão. E que quando permanecendo dentro desse quadro e não sendo notado por aqueles que estão mais próximos, isso acaba levando aquela pessoa até mesmo a tirar e dizimar a sua própria vida. E isso é percebido
dentro da classe de aula escolar, quando há uma necessidade de interação, quando há uma necessidade, por isso que Paulo disse que nós não há ninguém superior ao outro, que nós tenhamos até mesmo para como resguardar dessa jactância, para que nós temos o nosso semelhante, o nosso próximo ali, o nosso irmão, como superior a nós. Seja no trabalho, também mostra que o individualismo ali, a não ser com as suas devidas, né, e necessárias exceções, por conta do trabalho, de algum aspecto profissional que exige aquele exercício profissional de uma forma solitária, pelo menos no momento daquele exercício, tudo na questão disso, tudo isso é louvável. Se isolar no campo da família para o momento com Deus, para situações que não estão inseridas dentro de um quadro de depressão, então existe sempre o consenso. O que nós precisamos somente como um clímax desse ponto aqui é entender que nós somos dependentes um do outro, que carecemos de facilitar, tornar fácil esta aproximação. Infelizmente nós vivemos com esse lado, né? Esse lado daqueles que se isolam, daqueles que se mostram, e às vezes nem é uma pessoa orgulhosa, mas é uma pessoa fechada em si e deixa de ter algo que vai beneficiar o seu bem-estar quando em abrir a porta do relacionamento. Está se privando de algo que que traz, né, na questão do relacional, um benefício e faz parte do bem-estar da nossa vida, das nossas almas. Então consideremos essa questão. A prática congregacional. O corpo é um elemento funcional do culto divino, fundamental do culto divino. A Escritura nos adverte da necessidade da reunião coletiva, que nenhum deixe, né, a sua congregação, Hebreus 10. Não deixai a vossa congregação como é costume de alguns. A Escritura nos adverte da necessidade da reunião coletiva da vida congregacional. Muitos têm sido seduzidos e enganados pelos falsos discursos dos que criticam a igreja como instituição, a igreja local, é lógico, sugerindo o cultivo de uma fé individual ou meramente virtual. Sejamos sábios e prudentes. O movimento do desigrejado é antibíblico e altamente prejudicial à verdadeira vida cristã. E oremos por ele, né? Porque desde o princípio da promessa do Senhor Jesus, entendemos que a igreja se tratava de uma coletividade, né? No que diz respeito ao dom, no que diz respeito ao aperfeiçoamento, dons que vieram justamente para fortalecer esse vínculo congregacional de comunhão. Então a igreja, ainda que ela é pessoas, quando a Bíblia trata, como fez a palavra dizendo que Paulo ele perseguia a igreja, ele não está falando de uma igreja local, estava ali falando da igreja como corpo místico. Então logo, também aqui precisamos, né, valorizar a nossa comunhão cristã. Tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas envolver-se diretamente com o culto. Aqui trata daqueles que precisam ter o equilíbrio. Como ontem mesmo, eu fiquei em casa e passei a assistir o culto pela TV, mas não é algo que tenha que se tornar costumeiro, mas sim a questão de estar presente ao culto, quanto aos seus vários benefícios, que é aprender, né, na casa do Senhor, ali onde se reúne, né, como povo de Deus, e o fortalecimento da coinonia, né, da comunhão cristã. Então, no Antigo quanto no Novo, enfatiza o aspecto corporal intenso na adoração, então logo precisamos estar presentes aos cultos. É claro que a questão da transmissão de culto, né, veio justamente para propiciar aqueles que, por conta da idade ou por conta de alguma enfermidade, não conseguem mais estar no culto. Então esse momento, esse veículo, ele veio, né,
dentro dos benefícios da tecnologia, propiciar essa condição para aqueles que ainda que não podem, né, alheio à sua condição, sua vontade de estar no culto, ela pode estar aí acompanhando, cultuando a Deus através da transmissão daquele culto, daquele ministério. Deus quer a expressão de todo o nosso corpo e louvor em seu nome. Os recursos tecnológicos da atualidade, como drones, telões, celulares, tablets, são muito úteis, mas se usados sem moderação, podem nos distrair ou deixar inertes no culto. Até a educação secular já reconhece o prejuízo desse exagero tecnológico. Concluindo, a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra da mão de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Que saibamos possuir nosso corpo em santificação e honra. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, nosso pecado, queremos te agradecer pelo período que aqui até aqui ficamos, ó Pai, conhecendo o conteúdo de mais uma lição dominical. Nos ajuda a cada dia a compreender tudo aquilo que foi aqui tratado. Ó Pai, jamais viemos a nos isolar, tomar essa decisão a ponto de nos levar a perder muitos benefícios se nós agirmos exatamente ao contrário disso. Faz isso, Pai, em nossa vida, nos ajuda. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.